Olá, tudo bem? A mensagem de hoje que eu vou deixar para vocês é sobre uma mulher de fé. Nós encontramos várias mulheres de fé na Bíblia, porém você é uma mulher de fé. Você é uma mulher ousada, uma mulher que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos, que cuida dos seus familiares. Mulher significa ou tem um papel muito importante na família. E vários que eu anotei aqui são: é uma dona de casa, é uma empreendedora, é mãe, é filha, é professora ou educadora de seus filhos, esposa, empresária, empregada, porque trabalha fora, ainda cuida da sua casa, do seu lar e é zelosa. Essa mulher é aquela mãe protetora que zela, que cuida, que ama. E eu encontrei algumas mulheres na Bíblia que são exemplos para nós de mulher de fé, que são mulheres de superação, que mesmo diante de qualquer barreira, dificuldade, problemas, elas não perderam a fé. A fé foi a base para elas e nós temos que viver assim. Nossa fé tem que ser nossa base. Nós não podemos nos desestruturar ou desesperar por qualquer coisa ou por qualquer situação. No livro de 1 Samuel conta a história de Ana. Ana era uma mulher estéril e por muitos anos ela passou humilhações, vergonha. Ela foi desprezada pela outra esposa do marido dela. Ela foi infeliz por muitos anos. Por quê? Porque ela era estéril e o sonho dela era ter um filho. E ela sempre prostrou a Deus, sempre pediu, sempre clamou a Deus. E não que Deus não a ouvia, porém eu acredito que Deus quis ver se a fé dela ia prevalecer diante de todas as circunstâncias, diante de tudo que ela viveu. Porém, ela foi fiel, ousada, corajosa, guerreira e temente a Deus. E uma das orações que ela fez a Deus, acho que ela já estava cansada de tudo que ela estava vivendo, de tanta humilhação, e ela pediu para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor, para ele trabalhar no templo. E Deus ouviu aquela oração, porque ela estava assim, com o coração bem quebrantado, aquele coração machucado já de tanto sofrer. E Deus a abençoou com Samuel. E ela honrou a promessa que ela fez a Deus. Deus a abençoou com o filho e ela devolveu ele para trabalhar no templo, né? No livro de 1 Samuel conta a história dela. É muito bonita, é uma mulher de fé, de ousadia, de coragem, porque muitas vezes nossos filhos ficam doentes, a gente se desespera, já abala a nossa fé. Se a gente não passa numa entrevista de emprego, nossa fé já é abalada. E elas não. Não que os problemas delas sejam maiores do que os nossos, ou foram maiores do que os nossos, não. Os problemas delas foram assim, problemas assim que eu acho que nós não saberíamos enfrentar. Porém, com a fé, com a referência de fé delas como mulheres de fé, nós vamos buscando conhecimento e acreditando que Deus pode fazer na nossa vida também. No livro de Esther, conta a história de Esther, que foi uma mulher de fé, de coragem, de sabedoria, humildade, confiou nas promessas de Deus para o povo de Israel e para a vida dela. No livro de Juízes, conta a história de Débora, que foi uma juíza com muita sabedoria. Ela foi ousada e liderou um exército. No livro de Ruth, conta a história de Ruth e Noemi, muito linda também, depois vocês podem ler, essa história é linda. Ruth foi temente a Deus, corajosa, leal, trabalhadora, respeitadora, e a história dela é linda. E Ana conta a história em 1 Samuel, né, que eu já passei para vocês. Ana significa graça, uma mulher de fé, fiel, ousada e temente a Deus. Ela foi muito corajosa em pedir a Deus um filho e devolvê-lo para ele. E Sara, no livro de Gênesis, conta a história de Sara, que foi uma mulher de fé. Ela era estéril também, já muito idosa, e Deus a abençoou com filhos. No livro de Ruth, conta a história de Noemi. Noemi era a sogra de Ruth. E Noemi era temente a Deus, acreditava que Deus era fiel para cumprir as promessas dele na vida dela.
E mesmo ela tendo perdido o esposo e os filhos, ela continuou confiante em Deus. Ela não se desestabilizou, não se desesperou. Ela sabia o Deus que ela servia. E a história delas, de Ruth e Noemi, é linda. Noemi tinha o esposo e os dois filhos. E eles decidiram mudar de cidade, porque na cidade que eles moravam, estavam passando um período de muita fome, muita dificuldade. Então eles saíram dali, foram para outra cidade, e nessa outra cidade que eles foram, o esposo dela e os filhos morreram. E ela ficou só com as duas noras. Aí ela falou: eu vou voltar para terra de onde eu vim, e vocês podem seguir a vida de vocês, vai para as suas famílias. Uma das noras foi e Ruth ficou com ela. Ruth disse assim: aonde tu fores eu irei, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. É linda a história. E Ruth foi fiel à sogra. Ruth foi cuidadora, amou a sogra, cuidou da sogra, enfrentou o trabalho no campo para cuidar da sogra. E Deus as honrou na história de Ruth, no livro de Ruth conta a história delas, que Deus as honrou. E por quantos problemas elas passaram, porém elas não perderam sua fé. E eu quero dizer para você, independente da circunstância, do problema, da dor, da perda que você estiver vivendo, confie, creia que Deus está com você. Eu acredito que tem fé no seu coração, mesmo que seja um grãozinho de mostarda. Eu acredito que quando você se coloca à disposição de Deus e diz: Deus, eis-me aqui, eu já estou cansada, eu já não sei mais o que fazer, Ele estende a mão para te ajudar. Ele aumenta a sua fé. Ele faz com que você acredite que o melhor está por vir. Essas mulheres não são diferentes de nós. Nós não somos diferentes delas. Elas passaram por problemas naquela época e nós enfrentamos vários problemas agora. Porém, nós temos que continuar confiando. Independente do dia mau, nós temos que continuar confiando. Eu fiquei muito tempo desempregada e eu fiquei 1 ano desempregada, mandando currículo para um lado e para o outro. Eu já estava desanimada, sem fé mesmo, sabe? Meu esposo falava assim: ei, vai dar certo? Eu falei: eu acho que vai. E nada dava certo, então só estava matando a minha fé. E Deus me abençoou com um emprego no ano de 2018, em dezembro. Um lugar que eu não conhecia, não imaginava que eu ia entrar, trabalhar. E Deus me abençoou para eu ficar lá até esse ano de 2020, em março. Foi uma empresa muito abençoada na minha vida, que me ajudou, que eu tenho contato com eles até hoje. E eu tenho certeza que se eu falasse: oi, tô precisando, eles são pessoas que vão estender a mão. Por quê? Nós temos que ter pessoas ao nosso lado que nos inspiram, que nos motivam, que nos apoiam. E eles foram essas pessoas na minha vida. São pessoas que me inspiram, são pessoas que me incentivam, que me motivam, que você olha assim para eles e diz: nossa, eu posso, eu consigo. Que você seja essa pessoa motivadora, inspiradora. Olhe para outras pessoas e se motive também. Use a vida de outras mulheres, de homens também, para se inspirar, para dizer: senão eu consigo. Não é porque você não passou naquela entrevista de emprego que o seu dia acabou, o mundo acabou, não. Fala assim: eu não passei agora, mas amanhã eu vou conseguir. O melhor de Deus está por vir. Deus, o que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer para o Senhor me abençoar? E seja uma mulher de fé, uma mulher inspiradora, uma mulher que ora, uma mulher que se prostra diante de Deus, que eu tenho certeza que Ele tem prazer de nos ouvir. Essa canção é linda, chama Uma Mulher de Fé. O cantor é o pastor Kleber Lucas. Que você possa se inspirar nessa canção, se inspirar no que Deus tem para você. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas. Olhe para o Deus que você tem, que é fiel e justo para te abençoar. Que você possa compartilhar esse vídeo, curta, comente e que Deus te abençoe. Hoje e sempre. Mulher de fé, mulher ousada, você tá aí no seu coração. Você tem que acreditar. Acredite, é só você colocar em prática.
regar, trabalhar essa fé no seu coração e ela vai aumentar. Deus te abençoe e muito obrigada.